Os desafios de desenvolvimento de Moçambique face à nova realidade económica e estrutural das potencialidades de exploração de recursos naturais e a sua melhor aplicação para o bem do povo moçambicano exige dos tomadores de decisões de políticas públicas uma nova forma de ser e estar. Governar deixou de ser tarefa apenas de políticos ou, por outra, os políticos para governarem necessitam de auxílio de conhecimento científico relevante para não continuarmos a cometer erros. Os modelos de desenvolvimento que estão a ser seguidos precisam de um olhar crítico e de uma adequação ao real cenário macroeconómico que a nova realidade exige. É nesta perspectiva que o Mais Negócios convidou hoje o Dr. Luís Magaço, economista de profissão, vice-presidente da COE International, presidente da Comissão Executiva da COE Moçambique, para com ele fazer uma visita ao cenário macroeconómico que Moçambique vive face aos desafios impostos pelos ciclones Idai e Kenneth e a Covid-19. Caro telespectador, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje vamos conversar com uma pessoa muito bem conhecida naquilo que ele muito bem sabe fazer. Vamos conversar com o Dr. Magaço. O Dr. Magaço é vice-presidente da COE International e é presidente da Comissão Executiva da COE em Moçambique e é também presidente da ACIS. A ACIS, que é uma das maiores organizações, digamos, de empresas privadas em Moçambique. Dr. Magaço, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado e seja bem-vindo à Média Mais TV e ao Mais Negócios. Muito obrigado, muito boa noite, prazer imenso. E também tenho prazer imenso de poder, uma vez mais, partilhar algumas ideias com este órgão de informação jovem, mas que está em franco progresso. Muito obrigado, Dr. Magaço. Dr. Magaço, Moçambique chega a Covid no momento mais, digamos, enfraquecido em termos da sua economia. Chega a Covid em Moçambique no momento em que Moçambique estava, digamos, ainda a tentar sobreviver de uma crise política que depois se transformou em crise econômica, que era relacionada com as dívidas, digamos, públicas, que na altura foram consideradas dívidas ocultas, e a seguir ainda acabava de assolar digamos, de uma outra crise natural, que foi os ciclones Idai e Kennedy. E logo em março inicia esta pandemia toda. Que alternativas para a economia de Moçambique perante uma situação tão grave como esta? Bom, eu agradeço imenso esta oportunidade que me dá para partilhar essas ideias. O que eu lhe posso dizer é que quando o ano 2019 ia terminar, havia 4 cenários que previam um ano 2020, um ano muito melhor que o 2019, e foi realmente havia uma grande expectativa em relação ao 2020 por parte de todos. Havia razões porquê. Tinha havido, em 2019, 2 anúncios, um Final Investment e um Initial Investment, os dois totalizando cerca de 60 bilhões de dólares para Moçambique. Tinham sido notícias importantíssimas para a nossa economia, para a nossa história, e que tornavam o nosso país no maior recipiente de investimentos em toda a África. Uma segunda razão que nos dava um otimismo particular em relação a 2020 é que tinha havido, o ano passado, a Conferência Estados Unidos-África em Moçambique. Então, nós ficamos na montra africana, na montra internacional, como um destino de investimento com grande visibilidade a nível internacional. Havia um terceiro elemento que era, tinha havido o acordo de paz com a Renamo, já com perspectivas de eleições, então íamos ter um ano de facto muito mais
relaxado em termos de segurança e de confiança para o investimento. Por fim, um quarto elemento eram os sinais dados pelo FMI do fim, portanto, do reinício do programa de apoio a Moçambique. E o estabelecimento da confiança dos mercados. Um anúncio destes, ou uma decisão dessas, traz logo 3 ou 4 elementos. Traz um elemento de regresso do apoio dos doadores, traz um elemento de um regresso dos investidores, que se tinham também recolhido em virtude da crise em que nos encontramos, e traz um elemento de maior confiança em termos das outras instituições e da melhoria do nosso credit rating. Então, tudo isto, a melhoria de um credit rating, repara, não é apenas aquela notação se está no lixo, está no bom, está no BB+, é que a notação de risco também significa que os juros que o país paga pelos empréstimos internacionais sobem ou descem de acordo com a notação. Por exemplo, na nossa notação, o pagamento, por exemplo, do combustível é feito com garantias reais. Já não é feito com cartas de crédito e outras formas não, mas temos confiança. Exatamente. Quer dizer, tínhamos condições para que o 2020 fosse realmente o ano da grande recuperação. Bom, começou o ano 2020 e cai-nos em cima a pandemia. Todos esses planos foram por água abaixo. Porquê? Porque a pandemia não afetou só nós, enquanto o país recipiente, mas todos os outros países que nos iam dar esse apoio também entraram em crise e transformaram as suas agendas internacionais em agendas domésticas. Portanto, realmente a pandemia não foi uma boa notícia. Como sabe, nós tivemos o anúncio da seleção outra vez de Moçambique para o Millennium Challenge Account. Portanto, vamos ter um novo compacto e esse compacto, que devia estar agora bastante adiantado, também está atrasado por conta da Covid. Tudo isto acrescentado ao recrudescimento do conflito com os insurgentes no norte, realmente criaram um cenário muito difícil e completamente inimaginável há 12 meses atrás. Aliás, por causa destas razões todas, o Banco Mundial fez uma previsão em grande baixa daquilo que eram as taxas de crescimento de Moçambique, que antes da Covid já se previam cerca de 4,5%, baixou para 1,3%. Que alternativas para inverter esta situação? Neste momento, quer dizer, estamos em 0,5% negativos. Esta é a última revisão do FMI, portanto, coloca-nos num cenário ainda pior, mas também devo dizer, não é que nos consola, nós somos dos países que menos sofrem com a Covid. Quer dizer, outros países estão em situação muito, muito pior em termos da sua recessão. Agora, alternativas. Bom, é preciso continuar a caminhar. Isso implica que é preciso reorientar as prioridades. Como vê, do ponto de vista orçamental, o orçamento retificativo repriorizou as principais despesas do Estado. Vemos, por exemplo, que a defesa cresceu muito e é necessário, quer dizer, haverá desvios de investimentos, porque a defesa precisa de um reforço, para além de que se também pode imaginar, a receita do Estado está muito condicionada, não é? Mas, doutor, nesta condição, nesta situação em que o país continua numa situação, digamos, frágil, em termos de confiança dos mercados, o país continua a não conseguir ir buscar financiamento, digamos, para a economia, digamos, como é que acha, que instrumentos do governo? Porque nós vemos que, mesmo perante essas dificuldades todas, as instituições continuam a funcionar, mais ou menos aí continua, digamos, ao seu nível.
a funcionar. Que instrumentos é que o governo acha que, doutor, na sua análise como economista, o governo está a usar para financiar a economia? Para financiar a execução do orçamento, no mínimo? Eu acho que Moçambique tomou as decisões certas em tempo de pandemia. Por exemplo, nós nunca fizemos o lockdown. Exato. O lockdown era a liquidação completa do pouco que sobrava da nossa capacidade produtiva. Nunca fizemos e não devemos fazer. Não faremos, não há razões para fazer, não havia razões para fazer, mas países com situação de crise inferior à nossa fizeram lockdown. O Zimbábue fez, Angola fez várias cercas sanitárias, a África do Sul fez um lockdown completo. Quer dizer, nós encontramos formas, deixa-me lá voltar aqui 5 anos atrás. Quando os doadores tomaram a decisão em 2016, de parar o programa do FMI e parar o apoio ao orçamento do Estado, aconteceu-nos uma coisa gira que a gente nunca sabe explorar bem este elemento. O que aconteceu é que, de facto, nós aprendemos a viver com os nossos recursos. Nós descobrimos que somos capazes de sobreviver sem luxos, sem um crescimento brutal, sem grandes sonhos, mas acima do nível da sobrevivência, que nós éramos capazes de viver sem esse apoio externo. Aprendemos com isso e, portanto, esta aprendizagem... Mas nós endividamos internamente o país. Mas eu vou chegar lá. Quando nós conseguimos esta solução doméstica de sobrevivência, que não é, de facto, o melhor cenário é que continuamos a ter os nossos parceiros, os nossos amigos connosco e fazer grandes transformações. Portanto, quando nós conseguimos esta capacidade interna de nos auto-superarmos, como fez a Rodésia depois da declaração unilateral da independência, nós aprendemos a sobreviver em situações extremas. O primeiro teste foi depois do ciclone Idai. Nós conseguimos, com muita promessa e poucas realizações, ou muita promessa, eu fui à Beira, à conferência, e prometeram-se 1,2 bilhões de dólares em plena conferência. Mas, realmente, depois, o dinheiro que chegou ou foi chegando, é tudo a conta-gotas, e realmente poucas coisas estão a acontecer. Então, mostramos a primeira capacidade de resiliência num cenário de grande crise. Com a pandemia, a manutenção de uma economia que funcionasse ao nível mínimo permitiu que Moçambique não tivesse tido grandes carências, nem de eletricidade, nem de água, nem abastecimento dos mercados, nem de grandes ondas de desemprego. Portanto, nós conseguimos encontrar aqui uma forma única nossa de superar esta crise. Agora, a sua pergunta é bem feita. E para o futuro? Não é? Aliás, a sua pergunta foi, mas também endividamos mais internamente. Exatamente. É verdade, quer dizer, quando nós estamos em crise e temos de sobreviver, temos de pedir emprestado dinheiro. O Estado está endividadíssimo internamente. Mas é sempre numa perspectiva de curto, médio prazo, em que depois estaremos em condições para fazermos o retorno desses empréstimos. Endividar não é um problema se nós temos uma perspectiva de retorno. Não é? Portanto, e acredito que vamos continuar a endividar porque é necessário endividar. Okay? Agora, para o futuro, o que é que nos reserva? Portanto, já as perspectivas para o próximo ano são de um crescimento de 2,2%, ainda abaixo do crescimento da população. Isso é fundamental dizer que em 2019, 2020, nós vamos ter a riqueza nacional perde-se, porque enquanto nós não crescemos acima dos 2,8%, não estamos a crescer no PIB per capita.
Portanto, vamos ter mais um ano em que a pobreza aumenta a nível nacional. É uma consequência da conjuntura, e isto acontece em Moçambique, acontece em todo o mundo, não nos consola, mas é verdade. Os milhões e milhões de dólares que vão se falar, provavelmente nesses anos, não se vão refletir no melhoramento do nível de vida das pessoas, do moçambicano. O dinheiro não se vai refletir na vida individual de cada um. É natural, quer dizer, isso não é uma questão que se pode advogar necessariamente a uma falta de capacidade nossa, mas é todo o complexo de premissas que condicionam o nosso desenvolvimento. Eu acredito que o próximo ano será melhor que o próximo ano. Para já, há um elemento fundamental, que é esta coisa do conflito. Quer dizer, o conflito pode condicionar qualquer programa, não é? Já estamos aí no conflito. Vivemos uma paz imperfeita. Uma paz que é paz e não é paz ao mesmo tempo. E como é possível pensar-se, digamos, em desenvolver um país, em desenhar projetos de desenvolvimento de um país em guerra? Quer dizer, há países que têm guerra há não sei há quanto tempo e continuam a crescer, né? A Colômbia é um bom exemplo disso, né? Temos outros exemplos no Bangladesh, temos exemplos enfim, os países não necessariamente travam o seu crescimento. Aliás, nós tivemos um crescimento económico de 87 a 92 em tempos de guerra. Quer dizer, é possível crescer com os setores, por exemplo, que não têm sido impactados diretamente pela guerra. O setor energético, obviamente, que ele pode funcionar, a não ser que esta crise seja tal que se espalhe depois aos problemas que tínhamos nos anos 80, 90, com o abatimento dos postos de transmissão, mas o setor energético, os três grandes setores que alimentam esta economia, o setor energético, o carvão e o alumínio, que são extrativos, esses setores poderão manter a nossa economia com vitalidade suficiente para gerarem negócios âncora, portanto, com todo o resto da economia a girar em seu torno e a multiplicar-se e desmultiplicar-se até o setor informal e a microempresa, ok? Portanto, toda esta dinâmica pode ser suficiente para manter produção, manter rendimento, manter emprego e ter algum crescimento tal que se prevê agora o próximo ano de 2,8%, o que é uma boa notícia. Portanto, dos males, o menor, vamos voltar a crescer, menos do que nós desejávamos. Temos que segurar esta coisa do conflito. Dou aqui um crédito grande aqui ao Presidente que anunciou esta trégua, né? Com a junta, e ver se também no Norte também a gente sabe quem é que é o inimigo, que até agora não se sabe, né? Provavelmente a junta é o mal menor. Ponto e vírgula, pandemia. A pandemia tem de estar também sob controle, haver a vacina e as coisas voltarem a ser feitas como se fazia, com um retorno em grande escala, por exemplo, do turismo, que é fundamental para várias famílias e para vários negócios, em que tudo depois pode voltar a funcionar na normalidade, ou a nova normalidade. O Dr. Magasso referiu aqui os grandes setores que geralmente, digamos, asseguram o funcionamento da nossa economia. Mas, ao mesmo tempo... Que dinamizam. Mas, ao mesmo tempo, vocês, os economistas, os macroeconomistas, fundamentalmente, consideram isso uma fragilidade da nossa economia. O fato da nossa economia ter digamos, sustentabilidade por investimentos, digamos, de capital intensivo e depois, paralelamente, temos uma agricultura de subsistência improdutiva, vamos lá dizer, de uma produtividade muito baixa. Como é que nós encontramos aqui uma saída, já agora olhando para as novas políticas
que estão a ser lançadas em relação ao desenvolvimento, digamos, da Repare, Jaime, quer dizer, esta abordagem de monoculturas, países com monocultura, portanto, com um setor único, que impulsiona a economia, é universalmente a solução que muitos países já encontraram para a grande expansão, para o grande crescimento. Veja os Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceram por causa do Eldorado, por causa da descoberta do ouro na Califórnia, que gerou uma explosão de recursos que o país, quando esteve no pico dos recursos, investiu em duas coisas, em comunicações, autoestradas e linhas férreas, que era para comunicar todo o país e criar mercado. Veja o caso, por exemplo, o caso da África do Sul. A África do Sul foi país do ouro. Só 50 anos depois é que a África do Sul tomou a consciência da necessidade da diversificação. Então, nós também vemos... Angola é outro exemplo. Então, nós precisamos de Angola é eu até tinha pensado em Angola e depois desistido a dar este exemplo, porque infelizmente o petróleo ainda pesa imenso. E quando caem os preços do petróleo, a economia toda vai abaixo. Mas este caso dos Estados Unidos, o caso que agora da África do Sul, o caso, por exemplo, da Malásia, de Cabo Verde, com o petróleo, com o turismo. Com o turismo. Esse país, portanto, a curto prazo, essa teoria é absolutamente correta. Não tem nada de errado. Países de monoculturas que depois se transformam em gigantes operadores dessas áreas. Arábia Saudita, Qatar e não sei o quê. Sem petróleo. Mas hoje começam a diversificar porque sabem que é um recurso esgotável, que é um recurso vulnerável, ok? E então precisam de encontrar outros setores hoje, sobretudo ligados à área da inteligência artificial, energias renováveis, etc., de forma a diversificarem os setores. E hoje, por exemplo, a África do Sul, no seu melhor, a indústria mineira representou 20%. Portanto, ainda pesa muito, mas não pesa 80%. Não é? Nós seguiremos, não temos meios, nem recursos, nem devemos ter a vergonha de avançarmos com uma abordagem igual, de uma monocultura, aliás, e nós temos a sorte de que realmente a nossa monocultura é uma multicultura, porque nós temos a energia, temos o carvão, temos o domínio, temos a logística. Repare que Moçambique é um país de corredores. E essa logística... Fundamentalmente o interlink. Exatamente. E essa logística manteve-se sempre funcional até nos piores tempos. Então nós somos uma monocultura com multicultura, porque está de facto distribuída em várias áreas e portanto elas fazem um hedging, portanto o cana-mal, hoje, o outro também. Então não tínhamos nenhum receio de ter esta monocultura muito forte, mas que depois, a médio prazo, a longo prazo, Não acha, Dr. Magaço, que os economistas hoje andam abstraídos com esta coisa do oil and gas e este ponto fundamental que é uma economia real, que é uma economia que são motores que dinamizaram a economia deste país durante muitos anos, que está sendo posto de lado. E estamos aqui a fazer a perspectiva de desenvolvimento deste país olhando para algo que não existe, nomeadamente algo que é uma perspectiva de exploração a partir de 2023 e 2024, que é o oil and gas. Nós que os economistas estão aqui a trazer uma imagem, digamos, entre aspas, falsa daquilo que é a realidade econômica, da estrutura econômica do país. Vamos ver. Eu já dei este exemplo mais de que uma vez. O nosso maior crescimento económico foi entre 92 e 2004, 2005, 2006, mais ou menos, à volta disso. Neste período, neste intervalo, nós não tínhamos nem petróleo, nem gás, nem carvão. Não tínhamos. Nós éramos um país que crescemos, sobretudo, muito sustentados pelas PMEs. O nosso maior crescimento, a nossa maior riqueza, a fase em que o país gerou mais empregos e mais infraestrutura, foi quando o país não tinha petróleo, nem gás,
nem carvão. Nem alumínio. É um facto. Já tinha alumínio a partir do ano 2000, mas a Mosal não foi uma história, sabe, eu não devo dizer isto duas vezes, mas a Mosal não foi uma história como o Oil and Gas, que foi adiado, a exploração devia começar em 2018. Estamos em 2020, não temos exploração. Foi adiado, problemas ligados com acordos fiscais, com garantias, com não sei o quê. A Mosal chegou, pôs um plano em marcha, tinha cá um senhor chamado Peter Cowie. Ele prometeu em 95 uma coisa e entregou em 2000. Então, a Mosal é das experiências mais bem-sucedidas. Então, nós crescemos sem isto é fundamental, talvez para os economistas jovens, nós crescemos sem petróleo, sem gás e sem carvão. Crescemos a 7 a 9% ano, muito acima do crescimento da população, com visíveis ganhos da população em termos de melhores condições de vida. Quais são os anos com maior incidência? Diga? Quais são os anos? Qual é o Quando período? começou o programa das privatizações e coisas, portanto, digamos, entre 93 e 2006, uma grande expansão económica. Virámos todos para o carvão. Em 2004 a 2005, 2006. Toda a gente se especializou em carvão, até os que não sabiam nada. Consequentemente, muita concentração de políticas, muita concentração de esforços foi no setor do carvão. Eu considero que foi o nosso primeiro período de desvio da atenção sobre o que é fundamental. Exatamente. Que as PMEs, que são estas pequenas e médias empresas, foram os mocaristas, foram as barracas, foram os chapas, foram as cantinas, as pensões, que a gente andava nas aldeias, já havia pensões, foram estas unidades pequenas que geraram imenso crescimento, imensa expansão com rendimento e com empregos diferentes. Então, quando começa o gás, a nossa psicose do ganho rápido e do setor que nos vai salvar a vida tornou-se ainda pior, de tal forma que aquele belíssimo país que cresceu a 7, 9%, hoje, para voltar a crescer a 7%, só graças ao senhor gás. E eu acho que essa é das... Se os mercados voltarem a dinamizar. Eu acho que essas é das piores resignações do homem. O homem que não precisou destes elementos, crescia a 7, 9%, agora precisa desse santo gás para crescer o que crescia sem ele. Mas se é a situação corrente, nós temos que seguir este caminho para ver se depois... Mas é mesmo a única alternativa? E se o mercado mundial relacionado com este... Infelizmente, muita gente pensa que é a melhor alternativa, que é a única, aliás, que é a única. Eu não considero que seja verdadeiro, não considero que isso seja correto, mas há muita energia, há muito esforço, há muito foco sobre o setor do gás, que há uma crença a nível de todos os ângulos da dinâmica económica do governo, do setor privado, da sociedade civil, eu sei que todo mundo pensa e acredita que agora só o santo gás é que nos salva. O problema é que... Temos que voltar a falar com profundidade em relação a estes grandes projetos de investimento, digamos, de capital intensivo num país com altas taxas de desemprego. Mas, com sua permissão, vamos agora a um breve intervalo e voltamos. Vamos já a um intervalo e voltamos já. No mercado de câmbios com referência ao dia 28 de outubro, o Banco de Moçambique estabelece taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano cotado a 73,12,
o Rand a 4,48, o Renminbi, a moeda chinesa, a 10,90, a libra esterlina a 94,82 e o euro a 85,90. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25% respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate, está estabelecida em 15,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista está em cerca de 10,1%. Quanto ao índice geral de preço ao consumidor, o país registrou em setembro de 2020 uma inflação mensal de menos 0,32%. A variação acumulada situou-se em 0,77% e a variação homóloga em 3%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 3%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios, aqui onde se fala de tudo. Mais negócios.